Olá, que bom que vocês vieram. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. O Centro Espírita Nosso Lar é uma casa voltada para os estudos, informações e trabalhos da doutrina dos Espíritos. Doutrina essa codificada por Allan Kardec no ano de 1858. E antes de começar o nosso estudo de hoje, vamos todos elevando o nosso pensamento a Deus para uma prece. Aqueles que se sentirem mais à vontade, querendo fechar os seus olhos, tranquilo. Então, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais um dia de vida, mais um dia encarnados aqui nesse planeta lindo, maravilhoso, chamado Terra. Agradecendo a Jesus, porque foi Ele que nos disse que onde houver dois ou mais em meu nome, lá eu estarei presente. Então Jesus não abandona ninguém, pois Ele é o único amigo que não abandona o amigo no meio do caminho. Que assim seja, graças a Deus. Para o estudo da tarde de hoje, vai ser tirado do Livro dos Espíritos, questões 674 a 685A, que é o tema Lei do Trabalho, que vai ser exposto pela nossa companheira Roseli. Olá, meus queridos, é um grande prazer estarmos mais uma vez aqui reunidos, bastante gente aqui no Salão de Reunião Pública, as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais, todos aqui unidos pela mesma sintonia, pelo pensamento, porque é isso que faz com que a gente aqui presencial ou pelas redes sociais estejamos juntos, aproveitando esse momento de aprendizado. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito bom quando a gente fala, quando nós estudamos aqui na casa, as leis divinas, que são as leis imutáveis do Criador. Imutáveis porque elas são a base de tudo o que comanda o universo. Este universo que caminha de forma perfeita, embora nós não vejamos muitas vezes dessa forma, mas ele é uma engrenagem perfeita que caminha por essas leis imutáveis ao comando do Pai Criador. Então, essas leis são aquelas também que fazem com que nós possamos, cada vez mais, a cada oportunidade, através da prática dessas leis, do conhecimento dessas leis, nós possamos nos melhorar, transformar o espírito, evoluindo, desenvolvendo as virtudes, a moralidade. Então, as leis divinas, elas abrangem as questões tanto materiais quanto espirituais. Elas são 10 no total, e estudadas uma a uma na terceira parte do Livro dos Espíritos. É recomendado a gente poder ler. Se não estamos participando de curso na Casa Espírita, nós podemos ler, colocar alguns vídeos, algumas literaturas que possam complementar o Livro dos Espíritos. É muito importante, porque são essas leis que nos conduzem realmente a essa transformação, elas que nos motivam. São leis que nos chamam à responsabilidade, mas também são leis que nos trazem a compreensão desse nosso estágio de espíritos aprendizes ainda. Então, depois desse estudo, a gente vai dar um parecer aqui a respeito de cada uma delas, muito singelo, muito superficial, e nós vamos falar da lei do trabalho. Então, a primeira dessas leis divinas imutáveis é a lei de adoração, em que nós somos orientados pelos espíritos amigos a respeito da adoração. Como, de que maneira nós devemos adorar a Deus? Fala também a respeito das práticas de adoração exteriores e fala a respeito da prece, essa ferramenta tão importante que é a que que abre esse canal de ligação com o superior, com os espíritos, com Jesus, que estão os nossos intermediários para o Pai. Mas é a prece, essa ferramenta que nos traz imediatamente, no momento em que nós estamos fazendo em pensamento ou em voz alta, nós recebermos na mesma hora este bálsamo consolador.
essa chuva de bênçãos e misericórdias. Depois vem a lei do trabalho, da qual nós vamos falar hoje, onde trata qual é a necessidade do trabalho e o limite. Existe limite para o trabalho? Vamos também conhecer. Depois vem a lei de reprodução, que fala do aperfeiçoamento da humanidade, dessas formas de transição, desses povos que vêm e vão. Fala também do casamento, das nossas relações. Lei de conservação, que nos mostra que o instinto de conservação ele é inerente a todos nós, quer dizer, nós já nascemos com esse instinto de conservação, instinto de autoproteção, instinto de proteção àqueles com quem nós convivemos e amamos. Depois vem a lei de destruição, uma lei muito importante para nós conhecermos, ainda mais nos dias de hoje, fatos recentes pelos quais nós estamos passando, onde ela trata da diferença que existe entre a destruição necessária para a reestruturação do planeta, dos povos, para receber essa humanidade cada vez mais evoluída rumo ao mundo de regeneração, e também essa destruição abusiva, muito presente nos dias de hoje. Abusiva por meio dos nossos atos, por meio das nossas decisões, com relação a tudo aquilo que a Terra, de maneira gratuita, nos oferece. Nós temos também a lei de sociedade. Qual é a necessidade da vida social? Os laços de família. A sétima é a lei de progresso. Ela relata como a humanidade marcha para o progresso intelectual e moral. E como o Espiritismo, como essa doutrina de filosofia que nos auxilia a lidarmos com as questões da vida, como é que ela influencia no progresso. Temos também a lei de igualdade, a oitava lei. Em que é que nós somos iguais? Somos filhos do mesmo Pai. Somos iguais, então? O porquê das desigualdades sociais e das riquezas. E a nona lei fala da liberdade, a respeito da escravidão. Temos também fatos tristes recentemente aí divulgados e, por incrível que pareça, ainda existe escravidão no Brasil e no mundo de uma forma também geral. Então, a lei de liberdade, ela trata dessas questões. O que é a liberdade? Até onde vai a minha liberdade? O que é meu dever e o que é meu direito? E, por último, e a mais importante de todas, é a lei de justiça, amor e caridade. Por que a última? Porque é a mais importante? Porque ela abrange todos os segmentos de nossa atuação como espíritos em transformação. Então, essa lei, ela trata da certeza da continuidade da vida espiritual, não é mesmo? E ela encerra, ela nos dá as ferramentas através da justiça, do amor e da caridade para que nós possamos alcançar a felicidade relativa aqui no nosso planeta, buscando semear para essa felicidade plena no mundo espiritual. Falando da lei de trabalho, a relação do homem, das pessoas com o trabalho, sempre foi muito conflituosa. Então, desde os tempos mais remotos, o trabalho tem uma conotação de tortura, de martírio, de esforço, de sacrifício. Essa ideia provém da etimologia da palavra trabalho, da origem desta palavra, que ela veio do latim tripalium. E tripalium era uma ferramenta, um aparelho, um instrumento muito usado na Idade Média para torturar aquelas pessoas às quais eles achavam que mereciam receber esse tipo de tratamento. Então, por muito tempo, mesmo tendo esses processos evolutivos, o significado do trabalho, ele manteve-se associado a alguma coisa não tão prazerosa, alguma coisa meio por obrigação. Então, um exemplo bem conhecido, nós podemos relembrar de quando Adão,
em desobediência ao Pai Criador, ali no paraíso, com tudo à sua disposição, ele desobedeceu o Pai, e aí Deus falou para ele que a partir daquele momento ele deixaria o paraíso e teria que trabalhar para o seu sustento. Então a gente percebe que vem vindo realmente uma concepção do trabalho, mas a partir da Idade Média, né, na época do Renascimento, que foi um período entre a Idade Média e a Idade Moderna, a concepção do trabalho ela já foi modificando e ela foi trazendo uma ideia de fonte remunerada e autorrealização humana. Então, nessa fase, o trabalho vai começando a adquirir uma outra visão. Ele não seria mais apenas aquela ocupação servil, não é? Relativo à condição, o estado de servo, aquele que nasceu para servir, estava lá para servir, né? Então, o servo, naquele tempo, ele não tinha regras, ele não era livre, não necessariamente eram os escravos, mas ele não tinha a sua liberdade, ele não tinha nem seus direitos e bens garantidos. Mas o trabalho já começou a trazer essa ideia de propiciar o desenvolvimento humano e uma condição necessária para a nossa liberdade, através do ganho do sustento, onde nós vamos angariando coisas para o nosso conforto, desenvolvimento intelectual. Então, séculos atrás, quem era rico, chamados nobres, não precisavam trabalhar. Mas hoje as coisas são diferentes, então ricos e pobres devem trabalhar, não somente para o seu sustento material, da própria família, para manter o corpo e a mente em movimento, mas também para o desenvolvimento da inteligência. E junto com a inteligência, ali um pouquinho mais atrasado, o desenvolvimento da moralidade, porque nós precisamos, para viver numa sociedade, de regras de conduta. Então, nós temos leis que são as regras morais, as regras éticas, para nós podermos seguir essa conduta e vivermos em sociedade. Então, o trabalho em si, ele envolve duas perspectivas distintas. Uma que se refere ainda a esse caráter negativo e outra que já atinge uma dimensão mais positiva. Então, em alguns casos, para alguns, o trabalho pode significar um castigo, até naquele tempo das nossas crenças ainda dogmáticas, um castigo divino, não é? O fardo, algo realmente esgotante para quem realiza. Mas, em outros casos, o trabalho, dessa forma positiva, ele tem um significado de criação, de realização, crescimento pessoal. Se nós pensarmos de forma a abranger o nosso universo de um modo geral, a nossa vida cotidiana, tudo é trabalho. Tudo no universo trabalha. Não existe folga, não existe descanso, como nós conhecemos o nosso descanso merecido e necessário. Então, Deus trabalha criando incessantemente. Cria coisas, cria planeta e cria espíritos como nós. E ele vai nessa criação movendo o mundo, fazendo com que o mundo vá se transformando. O mundo de forma estrutural e o mundo de forma como humanidade, nós pertencentes a este mundo material. Então, Jesus trabalha, nós sabemos, é o governador do nosso planeta Terra. Tem muito trabalho esse nosso irmão Jesus, não há o que a gente discutir a respeito disso, né? E os espíritos encarnados, desencarnados, encarnados a gente trabalha, e os desencarnados trabalham também? Ou será que quando a gente desencarnar, a gente vai igual aquela imagem que a gente vê assim, sentadinho lá na nuvem, só observando, sombra e água fresca, a gente se engana? Não é o que diz a doutrina espírita, né? Ao chegarmos lá, nós não vamos descansar sobre as nuvens ali, só
só ficar na observação. É só a gente, se a gente quer conhecer a vida espiritual, vamos complementar com a codificação de Kardec a literatura do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele traz, se eu não me engano, são 16 livros, onde ele vai num processo evolutivo também, porque André Luiz chegou à espiritualidade e não chegou como espírito puro. Ele chegou também como espírito aprendiz. O primeiro livro dele já vai trazendo esse aprendizado, e aí ele vai num crescendo, porque ele vai conhecendo, ele vai trabalhando, e a gente vai ver que na espiritualidade não existe descanso. A gente vai continuar trabalhando lá, porque o espírito, o ser, a nossa essência, não precisa descansar, não sente o cansaço. Quem se cansa é o corpo, os nossos órgãos, né? Eles vão tendo uma deficiência, uma fraqueza, mas o espírito não. É imortal e está sempre ativo. Então, nos mundos mais adiantados, também se trabalha. Os espíritos mais evoluídos também trabalham e muito. Porém, existe uma diferença com relação ainda a este mundo corpóreo, ao planeta Terra de provas e expiações, que são as questões materiais. Quanto mais apego à materialidade nós temos, mais necessidades, mais trabalho nós temos a desenvolver para agradar, satisfazer a essas nossas necessidades materiais. Já nos planos superiores, os mundos são menos materiais, às vezes até não existe apego às questões materiais, mas o trabalho continua, e nesse caso ele é voltado às questões culturais, intelectuais, morais. Então, como dissemos, tudo neste universo trabalha. Vejamos, por exemplo, os reinos, né, que nós estudamos em doutrina espírita. Os reinos pelos quais passa o princípio inteligente da criação. Então, vejamos os minerais. Os minerais a gente vê lá, as pedras, as rochas, paradinhas ali, bonitinhas, né? Mas não, eles também se movimentam, eles se agregam, se desagregam pela lei de atração, formando outros minerais. Então, também trabalham. As plantas, nós que somos adoradores de plantas, sabemos, se a gente vira ela para a sombra, danadinha vai lá, dá um jeitinho e vira para o sol. A gente vira ela de novo, no outro dia ela está lá viradinha para o sol. É o trabalho da planta, porque é o sol que alimenta, é o sol que faz a fotossíntese e permite que ela esteja ali embelezando o nosso ambiente. E os animais? Os animais também trabalham, isso nós sabemos às vezes até demais, são muito maltratados, né? Mas coisas ainda do nosso mundo de provas e expiações. Até os animais, apesar de que eles não precisam, mas faz parte do processo evolutivo deles também as questões da participação no sofrimento. Mas os animais, eles têm a sua atitude, a sua vida guiada pelos instintos, que é uma inteligência diferente da nossa, muito primitiva, muito precária, se desenvolvendo cada vez mais, eu tenho observado. Mas o trabalho deles está limitado à sua própria conservação. Então, nós vemos que os animais, eles saem à caça, mas é diferente da gente, né? Eles não acumulam, não pegam aquele irmãozinho lá que eles mataram para se alimentar dentro do ecossistema tão necessário para este universo também, mas eles vão lá, eles não pegam, não vão lá e não guardam lá na caverna deles o resto da comida, eles deixam lá para quem quiser se alimentar. Eles se alimentam, estão lá e satisfeitos e deixam lá o restante. Mas eles também participam de modo muito importante na contribuição da providência divina aqui para o nosso planeta. Tanto que, às vezes, eu até costumo falar assim, os animais nos tornam mais humanos, né? Porque a gente acaba desenvolvendo sentimentos, uma ternura por eles acabam quebrando um pouco, às vezes, essa nossa rigidez, né? Já no ciclo hominal, né, que é aquele em que nós estamos, o trabalho ele tem um triplo objetivo, que é a conservação do corpo, porque sem este corpo
Nós não podemos atuar na vida corpórea, nós não somos o corpo, não somos a matéria. O espírito imortal está hoje, nesta encarnação, habitando esses nossos corpos de forma individual, mas nós precisamos desse corpo e é uma das leis divinas no sentido de nós termos obrigação de cuidarmos deste corpo através da alimentação, do pensamento, porque o corpo reflete aquilo que vai na nossa mente, vem as doenças psicossomáticas. Então, o desenvolvimento da inteligência é outro objetivo do trabalho neste nosso reino e dos valores morais, mais importantes do que qualquer um, porque são esses valores morais que vai fazer com que na espiritualidade nós possamos ter uma vida futura plena de paz, de desenvolvimento, prontos para suportar mais uma reencarnação que ainda nós vamos ter muitas pela frente. Então, esses objetivos conduzem a humanidade ao progresso, que se dá, por exemplo, na agricultura, na criação de gado, de carne. Então, nós precisamos desenvolver cada vez mais tecnologias que permitam que nós possamos saciar a fome da humanidade. Existem pesquisas, estudos que dizem que futuramente faltará água, faltará alimento, mas nós já estamos pensando nisso, estamos desenvolvendo formas de plantar, formas de criação de animais ou outras formas que não envolvam nos alimentarmos dos animais para que a gente possa ter a nossa necessidade alimentar suprida. O desenvolvimento intelectual, ele vem através dessas necessidades. Nós estamos aqui, alguns vieram de ônibus, outros a pé, alguns com os seus carros. Então, toda essa tecnologia, se não fosse o trabalho, ela não teria, porque o trabalho nos estimula a desenvolver a inteligência. Hoje nós vemos celulares, hoje tem lançado um, amanhã já é outro, depois já é outro, é o 5G, já estão pensando no 6G. Então, é a tecnologia que vai desenvolvendo a nossa intelectualidade. E na parte do desenvolvimento moral, olha só que importante aqui. Nós também nos desenvolvemos como objetivo através do trabalho, porque quando nós somos subordinados numa empresa, ou nós somos patrões, somos os donos da empresa, em uma ou em outra posição, nós podemos e devemos aproveitar para desenvolvermos os valores morais, que são a paciência, a tolerância, a fraternidade, o não abuso de autoridade, a gente saber quando nós devemos atender às questões dos nossos patrões, porque estamos ali encarregados e sendo remunerados para isso. Então, tudo isso são desenvolvimentos morais. Então, o trabalho, colocamos aqui mais um quarto objetivo, né? Mudando um pouquinho aqui o tema, ele também serve de instrumento para frear as nossas imperfeições. Porque é nessa questão moral que a gente começa a refletir, a evitar certas palavras, certas condutas. Então, é um freio às nossas imperfeições. E aí, será que para aqueles que possuem bens materiais, aquele que já nasceu na abundância, para a sua sobrevivência ele não precisa trabalhar? Então, será que ele está dispensado do trabalho? Aí os espíritos respondem: talvez do trabalho material, sim, de ter que ter aquela rotina, mas não dele ser útil. Então, quando Deus nos propicia a riqueza, a abundância, que também é uma das provas mais difíceis para o desenvolvimento, para que o espírito possa superar, quando Ele proporciona isso, é para que nós façamos um bom uso disso que nós estamos recebendo em meio à nossa fartura. Então, que nós possamos auxiliar, que nós possamos entender a necessidade do próximo. Então, ele pode utilizar os recursos que lhe forem apresentados para auxiliar outras pessoas, para ensinar, para promover emprego.
Então, tudo tem uma utilidade. Aquele que nasceu na bonança, ele não precisa trabalhar, mas ele pode ser útil e muito útil. Então, e no caso daqueles que são impossibilitados fisicamente para o trabalho, será que eles terão passado por essa vida como inúteis? Então, Kardec, ele ia a fundo nas questões para que a gente pudesse ter essa compreensão sempre solidária da vida, tanto de encarnados quanto da vida de espíritos. Então, às vezes, ele usa essas palavras um pouco assim mais duras, que podem ferir aos nossos ouvidos, mas é tudo para que a gente possa ser devidamente esclarecido, porque existem casos em que as pessoas são fisicamente, intelectualmente impossibilitadas de trabalhar, mas passa como um ser inútil. Deus é sábio e é justo. Então, ele fala que aquele que escolhe ser inútil por vontade própria, ele terá responsabilidade e sofrerá as consequências dessa escolha. Eu posso nascer perfeito e eu posso optar por não querer trabalhar, não querer me desenvolver. Posso optar, é um direito meu, mas eu vou ter uma consequência futura sobre isso. Então, a inatividade prejudica o organismo, que se torna fraco e tende a perder o vigor. O que para, morre, enferruja, né? A gente escuta muito geriatra falar isso para a gente. Não para, porque senão você vai enferrujar. Mas a gente vê cada vez mais no nosso mundo casos de limitações físicas e intelectuais que não são 100% impeditivas, né, para o desenvolvimento de ações importantes. Então, na prática de um esporte, a gente vê um exemplo de superação. Aquela pessoa que está lá, amputou um braço, uma perna, tá com, ou até os dois, a gente vê casos daí de palestrantes maravilhosos que nos estimulam a superar essa perda. Nos estimulam a lidar com aquilo que nós temos e não a ficar pensando naquilo que nós não temos, né? Hoje nós temos muitos jovens que sofrem acidentes terríveis, que têm o corpo mutilado, a inteligência limitada, mas eles vão lá, esperam passar aquela fase perturbada, aquela fase difícil, mas eles se reerguem e nos mostram o poder de superação que nós todos temos, né? E aí, aqueles que são totalmente impedidos de se expressar de todas as formas. Nós temos também casos assim, aquelas pessoas que elas podem, às vezes, nascer no decorrer da sua existência, elas têm uma doença degenerativa que as tornam quase como um ser que não tem mobilidade, não tem pensamento. Mas a gente não pode esquecer, como a gente já falou, nós não somos o corpo. Temos um espírito milenar, imortal, ativo, que está habitando este corpo, que, ao nosso ver, aos nossos olhos materiais, parece estar ali inerte, mas o espírito não. O espírito está em movimento, então ele pode também continuar o seu processo de renovação espiritual. Esse ser que nasce já nessa limitação difícil, triste, que nós vemos muitos casos, ou esse que vive um tempo bem e tem uma limitação no decorrer da sua vida, o espírito continua realizando a sua provação, realizando o seu processo evolutivo, mas nós não temos condições de ver isso. Nós temos o hospital na nossa casa, não sei se alguém já teve oportunidade de visitar, é só procurar ver, horários de visita são permitidos, a unidade de longa permanência, onde a nossa casa atende em torno de 700, a gente põe crianças, mas são crianças, espíritos ali que estão, às vezes, internados desde os 3 meses de nascimento, porque a família não tem condições de cuidar. E as casas André Luiz cuidam gratuitamente desses enfermos. E existem trabalhos espirituais que são feitos com eles, e nós podemos nos consolar de que o espírito está muito bem, obrigado, está aproveitando, está se resignando e entendendo aquela situação física temporária, passageira, como uma situação de aprendizado para a sua vida. Então, realmente, na nossa casa, nós vemos exemplos de superação que nós não nos imaginaríamos capazes de fazer.
E nós também não nos esqueçamos que Deus colocou na sua lei de trabalho a obrigação que os filhos têm de trabalhar para os pais. Não foram eles que trabalharam para nós? Não foram eles que tiveram as noites mal dormidas, tirando a nossa febre, colocando antigamente aquele paninho úmido com álcool ali para baixar, dando aquele banhinho morno gelado para baixar a febre, fazendo chazinhos para as nossas cólicas. Então, nós temos um trabalho de obrigação para com esses que um dia cuidaram de nós. É importante a gente também ter essa ideia, e que esse trabalho seja aquele trabalho na dimensão positiva, aquele trabalho de agradecimento, aquele trabalho de reconhecimento ao esforço que os nossos pais, por mais que não nos tenham agradado, ou por mais que tenham se tornado ausentes em nossa vida, nos deram a possibilidade de estarmos aqui hoje reencarnados. Isso já é uma grande oportunidade de agradecimento a eles. Então, é essa afeição recíproca entre pais e filhos, que normalmente existe numa família, que leva à finalidade para que esses membros se auxiliem mutuamente, embora em nossos dias a gente veja muitos casos tristes de abandono, tanto de filhos e também de abandono dos pais idosos. Então, nós aqui falamos só de trabalhar. Agora vem a parte boa, né? Poxa, só trabalhar? Então, nós sabemos que o repouso é necessário para renovar as forças físicas, e que o sono é o momento em que o espírito busca o mundo espiritual, porque ele se liberta desta couraça, que é o corpo desta matéria densa. O espírito é livre, a essência do espírito é livre, e ele desdobra, deixa lá o corpinho bonitinho na cama, descansando, e a gente vai passear na espiritualidade, vai encontrar amigos queridos, ou vamos ali em lugar não muito bom, mas, enfim, é onde a nossa mente, a nossa afinidade nos leva. Por isso, só fazendo um adendo, importante o nosso preparo antes de dormir, para que a gente possa visitar lugares bons e trazermos boas energias para quando a gente acordar. Então, é importante nós sabermos que o trabalho também tem seus limites. Embora Deus nos deixe livre. Olha, se você quer se matar ali de trabalhar, se acabar, não ligar para a família, ou viver isolado, só se dedicando ao trabalho, esquecendo de olhar para a sua realidade, para a sua vida, não gosto de ser sozinho, então só vou trabalhar. Tudo isso tem uma consequência, mas Deus não interfere na nossa liberdade, mas Ele coloca neste trecho da lei de trabalho a importância do nosso repouso, do nosso lazer, da nossa dedicação aos nossos prazeres, aos prazeres dos nossos familiares. E fala sempre da questão também do abuso da autoridade, né? Então, a gente fala sempre da nossa posição. Não vamos abusar se nós temos pessoas que dependem da gente, porque isso também é um comprometimento para a vida futura. E falando, por último, do trabalho voluntário, né, que hoje está cada vez mais na nossa vida. A gente fala assim, quando eu aposentar, eu vou poder me dedicar. Por que quando aposentar, gente? É 5, 10 minutos que você vai ali, é uma palavra amiga para um idosinho ali do seu condomínio, é às vezes aquela pessoa que você percebe está solitária e você troca umas ideias, é aquela casa de repouso, é aquele orfanato, às vezes uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Vamos começar, não vamos esperar a gente se aposentar, não, a gente ficar sem fazer nada. Vamos fazer agora. O trabalho voluntário é o melhor trabalho de todos. E o trabalho voluntário é compromisso também. Não é porque é voluntário que eu vou o dia que eu quero, quando eu quero, não. A espiritualidade, aqui na casa espírita, nos lugares que a gente frequenta, eles contam com a gente. As pessoas ficam nos esperando.
Então, é um comprometimento importante também. Então, que a gente possa fazer do nosso trabalho todos os dias uma bênção, né? E que nossas atividades profissionais, se nós estamos satisfeitos ou não, o salário é bom, não é bom, o patrão é bom, não é bom, que a gente faça o nosso melhor. Porque fazendo o nosso melhor, nós vamos ser reconhecidos pelos nossos valores e não por aquilo que nós estamos entregando apenas como tarefa, mas pelos nossos valores. E nós vamos chegar em casa, depois de um dia exaustivo, vamos falar: eu dei o meu melhor no meu trabalho, na minha família, comigo mesmo. Então, são essas questões que nós devemos realmente levar para as nossas condutas. A lei de trabalho traz todas essas ferramentas, são importantes ferramentas para o nosso desenvolvimento. A gente viu 4 objetivos, né? Intelectual, moral, e esqueci os outros 2, depois eu lembro, ó, memória já começa a falhar. Tá bom, meus queridos, muito obrigado por tudo, um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a você, Roseli, pelas suas explanações sobre a lei do trabalho, né? E nesse momento agora nós vamos para as vibrações, após termos recebido as instruções. E vibração, para quem não conhece o nosso trabalho, é emitir pensamentos bons, de energia, pensamentos de amor a uma pessoa destinada ou a um parâmetro. Então, nesse momento, vamos todos vibrando por todos os trabalhadores do universo, incluindo os trabalhadores voluntários que existem em certas casas. Com muito amor e carinho, então, vibremos. Uma vibração também pela paz mundial. Vamos vibrando para que o planeta encontre essa paz, principalmente aqueles locais onde existem guerras, onde existem esses distúrbios do ser humano. Com muito amor e carinho, então vibremos pela paz mundial. Uma vibração também especial para alguém que você conheça, da família, do trabalho, da escola, da faculdade, um vizinho que encontra em dificuldade. Vamos vibrar para que eles recebam essas vibrações de amor e carinho e se tornem melhor. Vibremos. Vamos então agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a Ele que sempre nos mantenha protegidos. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a parte do passe. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos ampara individualmente. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passe e em outras modalidades de passe. Para esse momento, vamos chamar aqui a diretora do passe, que é a nossa companheira Adriana, por favor. E os passistas que se movimentem. Realizaremos agora o passe coletivo e, na sequência, o passe à distância. Unidos em um só pensamento de amor, elevemos serenamente o nosso pensamento até Deus, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, e aos amigos da espiritualidade que nos assistem e que são conhecedores de todas as nossas necessidades. Pedimos, nos auxilie, nos proporcionando o auxílio de que tanto necessitamos e buscamos para minimizarmos as dores, os sofrimentos e as angústias. Harmonizados
e esperançosos, vibremos bem-estar, saúde, equilíbrio, alegria, paz, luz. Vamos a Jesus. Demos graças a Deus. Passe à distância. Rogamos a quem veio mentalizar e pedir por mais de um assistido que pense alternadamente nos entes queridos que vai representar. Vibre intensamente bem-estar, saúde, equilíbrio, paz, harmonia e que as nossas vibrações de amor possam encontrá-los aonde eles estiverem e que se multipliquem em luzes de auxílios. Vamos a Jesus. Agradecidos a Deus, nosso Pai misericordioso, e esperando retornar para prosseguir com o tratamento. Que assim seja. Nossa gratidão a todos. Os nossos companheiros trabalhadores do passo podem voltar aos seus lugares. Antes do tema para a próxima semana, queremos também agradecer a presença pelas redes sociais que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos vocês, da internet, através do YouTube, através do Facebook. Muito obrigado mesmo. E o tema para a próxima semana será a nova era, e será extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Aos trabalhadores voluntários, por favor, mais um instantinho só, que tem uns recados para a semana. O primeiro curso no ano de evangelização infantil. Ainda temos vagas para o primeiro ano do curso de Doutrina Espírita, voltado para as pessoas acima de 18 anos e para as crianças a partir de 4 anos. Oferecemos atividades de evangelização infantil, aos sábados, às 15 horas, domingo, às 9 e às 11 horas. Informações, inscrições e encaminhamento pelo plantão de orientação. E também estamos tendo a feira de livros, a partir do dia 7, que foi ontem, né, a 11 de março, das 3 às 20 horas, no espaço da lanchonete. Realizaremos feirão de livros novos e seminovos, todos com um precinho que vale a pena conferir. Muito obrigado a todos, com muita paz e luz. Pedimos então agora que os senhores se retirem de acordo com as orientações dos nossos trabalhadores.